Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo. Ele nos mostrou que o livro de Salmos é uma grande oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, porque o livro de Salmos, ele é como um manual para a nossa vida. Quando você abre o livro de Salmos, logo no Salmo de número 1, está escrito como ser bem-sucedido. Lá está escrito que bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Quer dizer bem-sucedido. Então ele está dizendo: bem-sucedido será aquele que não andar no conselho dos ímpios, não se deter, ou seja, não parar no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, você vai ser bem-sucedido se você fugir dos que praticam o mal e se você meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, porque quem faz isso vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Em outras palavras, se você meditar na lei do Senhor dia e noite e colocá-la em prática, você vai receber uma renovação todos os dias, que vem do próprio Deus, que vai ser como um ribeiro de águas. Você vai estar ligado à fonte, ao manancial da vida, que é o próprio Deus. Então as suas folhas não vão secar. Significa que você todos os dias vai ter a sua fé, esperança, paciência, amor renovados. Então as suas folhas não vão secar. Você não vai ficar como aquela pessoa que não tem esperança, que não tem fé, que não tem confiança, que vai começar o dia às vezes murcho, às vezes murcha, porque você vai receber a fonte da água, que é Deus, que mata a nossa sede espiritual. E você vai dar o seu fruto na estação própria. Significa que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e na velhice, você vai produzir bons resultados. Você vai ter bons resultados em tudo que você fizer, porque Deus vai estar com você. Em alguns momentos, os seus resultados não vão ser aqueles esperados. Isso faz parte da vida. Nós passamos por situações em que muitas vezes, sem querer, nós somos perseguidos. Mas continuando todos os dias na leitura dos Salmos, você vai encontrar o Salmo de número 3, que vai dizer: como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor, e os que buscam o meu mal. Mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. No meio da sua jornada, às vezes você vai encontrar alguns adversários que, sem motivo, sem nenhuma razão, vão perseguir você, e isso vai, às vezes, atrasar um pouco o seu projeto, porque é natural que, quando somos perseguidos, ficamos um pouco abatidos. Mas lendo o Salmo de número 3, vamos receber a confiança que o rei Davi passou por isso, mas ele não perdeu o sono. Ele fala no Salmo de número 3: eu, porém, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Ao longo da vida, você vai passar por alguns momentos de angústia. Isso faz parte da nossa caminhada nessa terra. Mas no Salmo de número 4, Davi também escreveu: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me deu largueza. Ou seja, ele ampliou o meu caminho. E o Senhor tornou mesmo na minha angústia, que a alegria que eu recebi foi maior do que quando os meus adversários estavam comendo o melhor trigo e bebendo o melhor vinho. Ele está dizendo que mesmo na angústia, a alegria que ele recebeu, que veio de Deus, era melhor do que a alegria dos adversários comendo o melhor trigo, a melhor comida, o melhor vinho, a melhor bebida. No meio do caminho, nós às vezes
ficamos pensando sobre nós. Será que Deus me ama? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus esqueceu de mim? E aí, no Salmo de número 8, nós lemos que é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. E quando você lê essa mensagem no Salmo de número 8, você percebe que nós somos pó e cinza, mas mesmo assim Deus nos amou tanto que deu para nós o domínio sobre as coisas que Ele mesmo criou. Então isso mostra o amor que Deus tem para nós. E quando você termina a leitura do Salmo 8, você compreende: Deus me ama. Ele me tem como alguém que Ele cuida. Ele deu todas as coisas que Ele mesmo criou com o poder soberano dele aos meus cuidados. Em alguns momentos, você está doente e pensa: quem será que me ajudará? No Salmo 38, o salmista, passou por um momento de estar acamado, mas ele disse: o Senhor está me dando conforto e consolo. Quando você está em angústia e pensa que está sozinho, o Salmo 46 lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está bem presente do seu lado no momento da angústia. No Salmo 42 está escrito: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então o Salmo 42 fala que se você está abatido, se você está abatida, não tenha pressa. Ore a Deus, porque você ainda vai louvar o nome dele quando você receber todas as respostas que ele der a você no meio dessa situação difícil. Quando o povo de Israel foi castigado, eles escreveram o Salmo 44 e o Salmo 74. A Bíblia conta nesses dois salmos que eles foram levados para a Babilônia e estavam como escravos. Mas isso aconteceu porque eles desonraram e desobedeceram a Deus. E no Salmo 44 e no 74, nós lemos que o Senhor nos castigou, mas foi para o nosso próprio bem, para que nós retomássemos o caminho dele. Então Deus, ele vai nos colocar castigos quando cairmos no caminho longe dele, mas isso mostra que ele realmente nos ama, mostra que ele realmente se preocupa comigo, que ele realmente se preocupa com você. Nós somos castigados quando o nosso Pai cuida de nós, quando ele quer o nosso bem. Deus é realmente o nosso Pai e ele cuida de nós. Nos momentos de alegria, nós podemos erguer as mãos e celebrar ao Senhor. Podemos celebrar com júbilo, com cânticos, com salmos, com alegria. Então o Salmo 100 nos fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e sirvam a Ele com alegria. Se apresentem a Ele com cânticos e saibam que o Senhor é bom. Nos momentos de dúvida e incerteza pela falta de alguma coisa, o Salmo 23, muito conhecido, nos lembra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará paz, não faltará provisão, não faltará saúde, não faltará salvação. Quando você pensar: chegou o fim da minha vida, já sei que vou ser levado daqui dessa terra. Nesse momento, você lembra do Salmo 90, onde está escrito que a duração da nossa vida é de 70 anos. E quando alguns, pela sua robustez, chegam até os 80, têm muitos dias de cansaço e enfado. Mas para o Senhor, 1000 anos são como a vigília passada. O Senhor é de geração em geração.
O Senhor é de eternidade em eternidade. Nós somos como a erva, que nasce, floresce, seca-se e depois é lançada nos fornos para ser queimada. Mas o Senhor é eterno e Ele quer trazer essa eternidade para nós. No Salmo 116, no versículo 15, está escrito que Deus considera preciosa a morte dos seus santos. Por que ele considera preciosa a morte dos seus santos? Porque quando os seus santos morrem nessa vida, eles entram para a eternidade com ele. Então, para Deus, quando os santos morrem, eles entram para viver para sempre com ele. Então, para Deus, ele quer que estejamos com ele. Todas essas leituras e esses ensinamentos que nós vamos colhendo no livro dos Salmos nos levam para o final do livro, que é o Salmo 150, que encerra dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor. Porque a conclusão dessa jornada nessa terra é essa: todo ser que respira louve ao Senhor, que toda a nossa vida seja para Deus. É Deus que nos deu a vida e devemos entregar a nossa vida a Ele e caminhar nessa vida com Ele, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque no final poderemos estar para sempre na eternidade com Ele. Talvez você tenha pensado assim ao ouvir essa palavra: mas eu vivo pecando, eu vivo errando. E há esperança para você. O Salmo 51 fala que Davi cometeu um adultério e depois ele matou o marido dessa mulher para ficar com essa mulher. Mas ele pediu perdão, se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51 dizendo: Senhor, eu nasci, eu fui gerado, eu fui concebido em pecado no ventre da minha mãe. Ele reconheceu: desde que eu nasci, eu sou pecador. Então, livra-me dos crimes de sangue. Ele pede para Deus livrá-lo dos crimes de sangue, que ele não faça mais isso. E ele escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pediu para Deus criar nele um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável, ou seja, coloca de volta um espírito que não fica abalado para fazer coisas erradas. Um espírito inabalável, um espírito forte, que não se contamina ao ver a beleza de uma mulher. No caso de Davi, ele se abalou ao ver a beleza daquela mulher que ele foi atrás para cometer o adultério. Mas as pessoas se abalam, às vezes por riquezas, às vezes por causa de uma doença, elas ficam abaladas e se afastam de Deus. Mas ele pediu: renova em mim um espírito inabalável. Renova em mim um espírito que não se abala, que fica firme no Senhor. O Salmo 125 nos diz: os que confiam no Senhor, ou seja, que se fiam, colocam a sua confiança em Deus, são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Monte Sião é um monte que fica em Jerusalém, onde as pessoas louvam a Deus. Então, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, ele permanece para sempre. O Monte Sião está lá desde a antiguidade até hoje, esse monte está lá, ele continua no mesmo lugar. Então, o Salmo 125 fala a respeito de que, se você confia em Deus, você vai permanecer firme nele. Então, lendo dessa forma, você percebe que o livro de Salmos, ele é um manual. Ele começa no Salmo de número 1 dizendo: você vai ser bem-sucedido se você meditar na palavra de Deus. Você vai ser como uma árvore que está ligada a um ribeiro de águas. As suas folhas não vão secar e você vai dar o seu fruto na estação própria. Independente daquilo que você passar ao longo da vida, você vai estar sempre com ele. E no final, no Salmo 150,
ele conclui: todo ser que respira, louve ao Senhor. Independente das situações, ele vai estar com você. Nas situações de perigo, o Salmo 91 fala, no verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No mesmo Salmo 91, no verso 10 está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Então o Senhor estará com você. No Salmo 18 está escrito que o caminho de Deus é perfeito. Então o caminho dele para você é perfeito. No Salmo 30, no verso 5 está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você pode até passar por uma situação difícil aqui ou ali, mas a alegria sempre virá. Mas a maior alegria será quando você sair e entrar na eternidade e encontrar-se com Deus. Quando você o encontrar para sempre. Por isso o Salmo 116, no verso 15, diz que para Deus é preciosa a morte dos seus santos, porque você estará para sempre com ele. Hoje, nós estamos no dia 120 desse propósito. Veja que o livro de Salmos é o livro mais extenso. Ele tem 150 textos. Não existe nenhum outro livro da Bíblia tão longo quanto o livro de Salmos. Mas a excelência de ter 150 salmos é que você cobre 150 dias. Praticamente a metade do ano, tendo todos os dias uma oportunidade de ter um aprofundamento na sua intimidade com Deus. Se você ler o livro de Salmos duas vezes no ano, você cobre 300 dias. Ontem, nós fizemos a leitura do Salmo 119 e nós vimos que é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. Se você dividir ele em 22 partes, porque o Salmo 119, ele é uma reunião de 8 em 8 versículos. Então ele pega o alfabeto hebraico, que é formado por 22 letras, e cada letra ele pega os primeiros 8 versículos e todos os primeiros 8 versículos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico. Depois os outros 8 com a segunda letra. Então 22 letras do alfabeto hebraico vezes 8 versículos totalizam 176 versículos. Então se você pegar o Salmo 119, dividir ele em grupos de 8 versículos, você tem mais 22 dias. Você pode fazer que o livro de Salmos seja um livro de meditação que dá 172 dias. Então você cobre praticamente a metade do ano. Por isso o livro de Salmos traz essa porta, essa oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 120. Ele é um salmo curto que fala sobre uma situação de angústia. O salmista que escreveu o Salmo 120 fala que há uma outra coisa. Você está vendo na tela, Salmos capítulo 120. O livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é individual e independente. Aqui estamos usando uma Bíblia de estudo digital. Por isso que ela coloca o capítulo 120, para facilitar o entendimento. Mas você deve dizer salmo no singular, porque você está falando só de um salmo, Salmo 120, ou Salmo de número 120, porque aí sabemos que estamos falando do salmo que fica na posição 120 dentro do livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele é uma coleção, ele é uma coletânea. Ele foi formado pelo povo israelita com o tempo até que se formou esse livro que nós conhecemos hoje. Ele foi organizado em 5 etapas, 5 partes. O primeiro livro dos Salmos ia do Salmo 1 até o 41. Depois fizeram uma nova coleção, do 42 ao 72. Depois fizeram a reunião do 73 até o 89. Depois do 90 ao 106 e por último do 107 ao 150. Depois eles foram
colecionando esses livros. E se formou o livro dos Salmos, como hoje nós sabemos. E o livro de Salmos, ele é um livro de louvores. No original hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim quer dizer louvores. Então, o povo de Israel mostra com esse livro que nós louvamos a Deus desde que nascemos até quando morremos. Honramos e louvamos a Deus em todas as circunstâncias da vida, independente de qual seja a situação. Porque Deus, Ele é o Criador e Ele merece toda a glória e louvor. Aqui no Salmo 120, o escritor está passando por uma situação de angústia. Ele está morando em uma terra onde ele está sendo perseguido. As pessoas ficam levantando a voz e criando situações difíceis. E ele pede ajuda para Deus. Vamos ler aqui o Salmo 120. Versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Versículo 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então aqui os versículos 1 e 2 nós colocamos na cor laranja porque eles trazem uma ideia. Ele estava em angústia, ele pediu socorro a Deus. E ele fala, Deus me ouviu. Deus deu o que para ele? Deus deu paz. Deus deu a ele calma e tranquilidade. Agora no versículo 2 ele fala, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então o que estava trazendo angústia para ele era a mentira. Ele estava cercado por pessoas que estavam falando coisas enganosas a respeito dele. Mas ele diz que ele conseguiu receber a paz no meio dessa angústia, porque ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Agora no versículo 3 e 4 ele faz uma pergunta. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? 4. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ele está dizendo, o que adianta esse povo, essas pessoas, ficarem falando mentiras, falarem enganos? A boca deles é como flechas agudas do valente. O que sai da boca deles é como flecha aguda para ferir os outros. São flechas que têm brasas vivas de zimbro, ou seja, flechas que machucam, flechas que ferem. É só isso que uma língua enganadora consegue. Agora, versículo 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Ou seja, coitado de mim, que estou vivendo, passando esse momento, nesse pedaço aqui de Meseque. Estou morando nessas tendas de Quedar. Ele está dizendo, que situação ruim estar entre essas pessoas que têm lábios mentirosos e lábios enganosos. Versículo 6. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Versículo 7. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então ele está dizendo aqui, eu já morei bastante tempo com esse povo, com as pessoas que não gostam de paz. Mas a essência do Salmo 120 está no versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então, quando eu recebo a língua mentirosa, a língua enganadora, a língua enganosa, e eles ficam o tempo todo inventando histórias, eu entro em aflição. Veja que no 5 ele fala isso. Ai de mim, que peregrino em Meseque habito nas tendas de Quedar. Veja o versículo 6. A minha alma, bastante tempo, habitou com os que detestam a paz. No versículo 7. Pacífico sou. Eu sou pacífico, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então, às vezes, não vale a pena ficar falando. Às vezes é melhor ficar recolhido em silêncio, diminuindo o contato e falando mais com Deus, porque na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. É Deus que traz paz no meio da angústia. Se você é pacífico, se você não cria problemas,
se você está sendo perseguido por lábios mentirosos e enganadores, eles são assim mesmo. O versículo 4 fala que eles são como flechas agudas do valente, que têm brasas vivas de zimbro. São palavras que saem para queimar, para ferir, para machucar, mas você deve manter-se pacífico, manter-se pacífica, e deve clamar ao Senhor na sua angústia e deixar disso tudo nas mãos de Deus. Você não pode mudar a pessoa que é assim. A pessoa que tem lábios mentirosos e que tem língua enganadora, ela é assim. A não ser que ela sofra uma mudança e mude a sua rota, ela vai continuar fazendo isso. No Salmo 12, você encontra um texto em que as pessoas disseram assim: a boca é nossa, nós falamos o que queremos. Então, existem pessoas que são assim. O Salmo de número 12 revela que quando uma pessoa se dispõe a usar a boca para falar o mal, ela insiste nisso, ela vai ficar lançando flechas contra os outros. Você não pode mudar isso. O que você pode mudar é como você recebe isso. Você pode se ferir, ou você pode clamar ao Senhor e dizer para Deus, ouvi-lo, ouvi-la, e Ele vai colocar uma proteção em você, que vai guardar o seu coração, as suas emoções, e Ele vai ser o seu escudo, porque o Senhor é o seu escudo, e Ele vai colocar você em uma rocha alta. Colocar você em uma rocha alta não é que você não vai estar nesse ambiente, mas é que você vai ouvir aquelas palavras, mas a paz que Deus vai colocar em você vai ser como aquele que está em uma montanha longe daquelas palavras. Elas não vão entrar no seu coração e não vão ferir você como flechas agudas, porque o Senhor vai ser o seu escudo. Então, na sua angústia, clame ao Senhor, peça que Ele lhe ouça. Ele vai colocar você em um estado emocional de fortaleza, que vai deixar você em paz, mesmo com as pessoas mentirosas e enganadoras. Essa é a meditação do Salmo 120. Deus sempre está com aqueles que confiam nele, trazendo proteção, livramento, cuidado, autodomínio e autocontrole para podermos passar por cima das situações que estão à nossa volta, ao nosso redor. Ele é verdadeiramente o nosso Deus que nos guarda sempre. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, faça essa oração para recebê-lo agora. Você sabe que Deus viu que todos nós somos pecadores. Então ele enviou o seu Filho, que estava com ele desde a criação do mundo, para vir e assumir a forma de carne, mostrar os milagres que ele operou para que todos acreditassem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, para morrer por todos e pelo sangue dele perdoar os nossos pecados. Quando você recebe Jesus em uma oração e crê no coração que ele é Filho de Deus, você se torna filho de Deus e você recebe o acesso para, quando você morrer, você viver para sempre com ele. Você, quando recebe Jesus, se torna um santo. A palavra santo significa separado. Quando você aceita Jesus, você se separa do mundo e fala: agora eu faço parte do povo de Deus. Eu sou santo, eu sou separado para o reino de Deus. Eu separei a minha vida para Deus. Então faça essa oração comigo. Diga assim: creia que Jesus é o Filho de Deus e que morreu para dar salvação a você no coração, e agora faça essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para me
iluminar nesta vida e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. E sela com o teu sangue, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você pediu perdão dos seus pecados, então agora você se tornou filho de Deus, você se tornou filha de Deus. Você pediu para que Ele desse o Espírito Santo a você. O Espírito Santo agora está em você. Ele é o próprio Espírito de Deus. Quando você estiver no seu dia a dia e for fazer algo errado, ou estiver para fazer algo errado, você vai sentir um aperto no coração, uma inquietação. É o Espírito Santo dizendo a você: não faça isso. Se você fazia coisas erradas, o Espírito Santo vai inquietar você e dizer: por que fazer isso? Não faça mais. E quando você quiser as respostas de Deus, faça orações diretamente para Jesus. Jesus está vivo, ele consegue ouvir a oração de todos os santos. E ele fala diretamente com o Pai e ele comunica com você pelo Espírito Santo para dizer a você: faça dessa forma e vai dar certo. Vá por esse caminho e você terá a solução. Leia a Bíblia. Deus vai fazer você lembrar das histórias que você leu para lembrar que aquilo que aconteceu lá vai acontecer com você. Muitas vezes Deus usa a palavra para falar conosco e para dizer muitas, para não dizer muitas, melhor do que isso. Ele sempre vai usar a palavra para falar com você. Então, meditar na palavra de Deus é muito importante para que você tenha essa relação, essa amizade com Deus. Por isso que o Salmo 1 fala que bem-aventurado, bem-sucedido é aquele que medita dia e noite na palavra, porque ele vai receber o quê? O contato com a fonte. Quem medita dia e noite na palavra tem a resposta de Deus todos os dias para tomar as decisões corretas. Por isso, medite na palavra de Deus. Isso reforça o valor do livro dos Salmos. Ele dá a chance de você ficar a maior parte do ano, todos os dias, recebendo palavra de Deus que traz alimento para a sua alma e força para a tomada de decisões. Deus abençoe a sua vida. Agora que você recebeu a Ele, procure uma igreja que prega isso, em que você se sinta bem e que prega que só Jesus merece toda a adoração, toda a nossa oração. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem, porque o Salmo 115, que é a palavra de Deus, revela que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam, e todos aqueles que os adoram se tornarão como eles. Então, você deve adorar apenas a Jesus. Fale diretamente com Ele, Ele fala ao Pai e você recebe as respostas pelo Espírito Santo que está em você. Deus abençoe a sua vida e lembre do Salmo 120. Na situação de angústia, clame ao Senhor. Cercado por línguas mentirosas e enganadoras, não escute essas palavras, não deixe entrar como flechas agudas, com brasas de zimbro no seu coração. Mas tome o Senhor como seu escudo, tome o Senhor como a sua torre alta, tome o Senhor como aquele que coloca você em um lugar alto, em que essas flechas, essas palavras não atingem você. O Senhor está com você, Deus está com você. A mentira e o engano não prevalecerão contra você. Um último versículo para encerrar essa mensagem, em Isaías 54:17, está escrito que a língua que o justo vai prevalecer sobre toda a língua fraudulenta e mentirosa. Que toda ferramenta, o versículo diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E a língua, toda língua
que se levantar contra ti, tu em juízo a condenará. Essa é a herança do justo, a herança dos filhos do Senhor, a herança dos que confiam nele. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo a condenará. Essa é a herança dos que confiam no Senhor. Então confie no Senhor. Coloque toda mentira, calúnia, difamação contra a sua vida diante do Senhor e não guarde nada no seu coração. Pense, são palavras terríveis, mas que não me alcançarão, porque o Senhor está comigo. Deus abençoe o seu dia. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra e te pedimos que o Senhor venha guardar os seus filhos e as suas filhas. Se aqueles que estão passando por perseguição, com pessoas mentirosas, enganadoras, difamadoras, seja no ambiente de trabalho, seja dentro do ambiente familiar, com parentes, seja dentro da escola, da faculdade, eu peço que o Senhor, ou entre vizinhos, eu peço que o Senhor agora coloque essa mentira e esses enganos por terra, que o Senhor faça que essas pessoas enganadoras e mentirosas sejam desmascaradas, que o Senhor faça que elas tropecem em alguma palavra e fique bem claro que os teus filhos e as tuas filhas estão fazendo a coisa certa e que não tem nada a ver com as mentiras e os enganos que essas pessoas criam. Peço que o Senhor agora dê a tua paz, que possam ficar os teus filhos e as tuas filhas em paz, em torre alta, como o Salmo 120 fala, que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu e deu a paz. O Senhor deu a calma, o Senhor deu a tranquilidade para esse teu filho. Assim também derrama essa paz sobre os teus filhos e as tuas filhas. Assim agradecemos. Recebe aqueles que te aceitaram como Senhor e Salvador, para que recebam o teu Espírito Santo e recebam o crescimento espiritual, para que conheçam ao Senhor de perto. Confirma essas bênçãos e fortalece os que já seguem ao teu nome, que recebam força, renovação e graça para prosseguirem sempre com o Senhor até a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.